Olá, meus amigos. Meu nome é Lúcia Helena. Fui convidada pela direção do NEOV para fazer essa pequena palestra. Gostaria de começar contando uma história que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 12. Estando Jesus em Jerusalém com seus discípulos, numa época em que a cidade estava regurgitando de pessoas, foi confrontado com uma pequena multidão de homens que traziam consigo uma mulher que havia sido pega em adultério. A lei da época rezava que as mulheres pegas em situações desse tipo deveriam ser apedrejadas até a morte. E estes homens questionaram Jesus sobre o que ele faria, o que é que ele determinava para aquela mulher. Eles tinham a intenção, é claro, de tentar a Jesus, de fazê-lo entrar em contradição ou com a lei ou consigo mesmo e aquilo que ele ensinava. Jesus, muito mais sábio do que todos nós podemos imaginar, pôs-se a escrever na areia com um graveto. E eles insistiram na pergunta: o que ele faria? O que ele determinava? Jesus então olha para eles e lhes diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E pôs-se novamente a escrever na areia. E aqueles homens, a começar do mais velho, foram deixando cair as suas pedras e indo embora um a um, até que só restaram Jesus e a mulher. Jesus então pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Jesus lhe diz então vá e não peques mais. Interessante que no livro Mulheres do Evangelho, o autor espiritual Estevão conta mais detalhes sobre essa mulher equivocada. Ele diz quem ela era, como foi a sua juventude e os seus sonhos, como foi que esses sonhos foram destruídos, como ela cedeu àquilo que não era da índole dela e acabou levando-a a esta vida. E também conta depois, o que acontece depois. Ele diz de como o olhar de Jesus, o amor de Jesus, a atitude de Jesus tocou o coração dessa mulher, ao ponto de ela transformar a sua vida. Essa é uma história de recomeço. Alguém que vivia no erro, alguém extremamente equivocada, e que a presença de Jesus, a conhecer Jesus, fê-la mudar, fê-la seguir outros caminhos. Então Estevão conta que ela foi para a Grécia, depois da partida de Jesus, ela foi para a Grécia. E à beira da estrada, uma choupana foi construída, e ali ela recebia com amor, com atenção e dedicação àqueles todos que precisavam, de acordo com os seus recursos, com as suas possibilidades. Mas os recursos amorosos eram tudo que ela precisava, porque os materiais não era aquilo que buscavam. E ela, então, já mais idosa, um dia recebe um homem. E este homem, comido praticamente pela lepra, já nos últimos dias de vida, ela o reconhece como sendo seu ex-marido. E ele não a reconhece. E ela cuida dele até o final. Interessante como a presença de Jesus, as suas palavras,
podem fazer uma vida se transformar. O amor de Jesus é tão grande que Ele consegue fazer isso conosco. Quem de nós já não viveu uma situação, ou está vivendo uma situação, em que se pergunta, e agora? Geralmente essa pergunta vem acompanhada de outras, como por exemplo, como é que eu vivo sem tal pessoa? Como é que eu vou pagar as minhas contas? O que eu vou fazer agora da minha vida que isso tudo deu errado? Essas perguntas nos atormentam e a gente fica sem saber. Muitas vezes nos deixamos levar pelo desânimo, pelo desespero, pela revolta. E esses sentimentos só acabam por prejudicar ainda mais as nossas vidas, não nos permitindo descobrir caminhos, não nos permitindo encontrar respostas. Uma coisa que nós precisamos compreender, e os Espíritos estão constantemente nos explicando, é que todas as situações pelas quais vivemos têm por finalidade um ensinamento para nós. Mas um ensinamento de quê? O que é que precisamos aprender? Jesus nos deixou um caminho. E os Espíritos nos explicam que somos Espíritos, filhos de Deus, que fomos criados para a perfeição. O próprio Mestre nos disse, vós sois deuses em fazimento, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso quer dizer que um dia nós seremos como Jesus. Um dia amaremos como Jesus ama. Faremos tudo o que Jesus fez, até mais. Mas é preciso desenvolver em nós os nossos potenciais, aquilo que Deus pôs em nós. E são as dificuldades, são os desafios da vida que fazem com que nós desenvolvamos aquilo que é necessário desenvolver, para conseguirmos ser aquilo que fomos criados para ser. Então, as dificuldades, elas são lições, elas são situações para nos fazer crescer. E é sempre tempo de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, diz Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus. No capítulo chamado Teu Recomeço, em que ela aborda exatamente várias situações das vidas pelas quais podemos passar e que são esses desafios para nos fazer crescer. Nunca é tarde para recomeçar, porque a vida é isso, a vida é um constante renovar, é um constante constantes desafios justamente para nos fazer crescer. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos perceber que as grandes conquistas humanas foram realizadas depois de muitos desafios, depois de situações tremendas. Olhemos, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos, que hoje rege a humanidade, ou pelo menos deveria. Ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo passou por duas grandes guerras, uma logo em seguida da outra. Uma começou em 1914, a outra começou em 1938. Muito pouco tempo entre uma e outra. E duas grandes guerras que abalaram a humanidade. E depois disso foi criada a Organização das Nações Unidas e a Carta dos Direitos Humanos, que foi uma conquista gigantesca de toda a humanidade. Se ela é totalmente aplicada, isso não é, nesse momento, o nosso foco. O nosso foco é nós compreendermos que os desafios são necessários para que nós cresçamos. As grandes conquistas humanas são resultado de desafios e da luta para a superação deles.
Assim é a nossa vida. Desafios constantes para que nós sejamos cada dia melhores. Crescendo para Deus. Crescendo para aquilo que nós fomos criados para ser. Espíritos perfeitos. A dificuldade bate. As situações são difíceis. Às vezes nós não conseguimos ver saída. Mas a saída existe se nós buscarmos parar, acalmar nossa mente, acalmar nosso coração, pensar em todas as situações, todas as circunstâncias e possibilidades, nós vamos achar uma saída. Alguém em quem nós não estávamos pensando e que pode ser até mesmo uma força, uma mão amiga, um apoio para nós recomeçarmos. O que é recomeçar? Recomeçar, a própria palavra diz, não é fazer igual. Não é tentar do mesmo jeito. Recomeçar é começar novamente de um jeito diferente. Porque se a gente fizer sempre do mesmo jeito, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Se quisermos resultados diferentes, precisamos fazer diferente. Não é? Jesus deixou para nós, e Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Com Ele, com a oração, com a confiança em Deus, de que Ele está regendo as nossas vidas. Vejamos a situação que o nosso mundo está vivendo. Deus está, através de um vírus, dizendo para a humanidade, desperta, humanidade. Desperta para quem vocês são. Desperta para a finalidade real das suas vidas. Aproveitemos esse momento para olhar para a nossa vida, para olhar para nós mesmos. Onde é que Deus quer que despertemos? Onde é, como é que nós devemos despertar? O que é que nós precisamos mudar? Não esperemos que o mundo mude. Deus faz isso. Mas mudemos a nós mesmos. Mudemos a nós mesmos naquilo que for possível mudar. Porque todos nós podemos mudar alguma coisa. A nossa mudança ajudará a mudar quem está à nossa volta. Nossa vida não está boa? Olhemos para ela. Onde nós podemos melhorar? Onde nós estamos contribuindo para que ela não esteja boa? E é aí que nós vamos encontrar a resposta de como mudar, de como melhorar. Só depende de nós. Porque outras pessoas não farão aquilo que nós precisamos fazer. Porque a mudança deve começar de nós. O recomeçar é mudar. Mudar uma atitude, mudar um modo de pensar, mudar um modo de ver a vida, desenvolver mais confiança na vida, em Deus, buscar respostas em nós, através daquilo que Jesus ensinou, através do que os Espíritos nos ensinam, de como buscar. E nós vamos encontrar. Recomeçar. Diz a Joana de Ângeles. Aliás, ela fala muitas coisas maravilhosas nesse livro Filho de Deus, que eu recomendo. Tem em audiobook também, falado pelo Divaldo Pereira Franco, que é o médium que recebeu, né, vários livros ditados por ela. Ela diz assim, que os desafios da vida são apenas motivos para se recomeçar de novo, e nunca para se deixar de lutar. Se nós desistimos da luta, não aprendemos a lição e será preciso fazer novamente. É então importante que nós busquemos permanecer na luta, transformando, recomeçando. Seja qual for a situação difícil, qual for o desafio que a vida nos trouxe, recomecemos. Recomecemos que a vitória será nossa.
ela mesma ela diz nesse livro a seguinte frase: o teu recomeço é síndrome de futura felicidade, de breve felicidade. A felicidade está em permanecer crescendo, em não ficar parado. Então, sejamos artistas e criemos a arte, a nossa arte de recomeçar, fazendo uma vida diferente.